Olá, boa tarde, meu amigo telespectador. Bem-vindo a mais uma edição do programa Direto ao Assunto. Estamos aqui mais uma vez com a mesma disposição, com a mesma energia para levar até si o melhor conteúdo. Hoje, em mais uma edição, nós vamos falar sobre os benefícios da aparência no século XXI. Você vai conseguir perceber melhor a nossa abordagem, a linha que vamos seguir, depois do vídeo que vamos acompanhar agora, feito pela Madalena André. Vá e volte comigo e assim conheça já os meus convidados que vão falar sobre o mesmo assunto. A aparência é o pilar da imagem pessoal ou empresarial que possibilita a abertura de portas com muitos benefícios. A aparência ajuda igualmente na construção de uma imagem que transmite mais credibilidade, confiança e cuidado. Até um tempo atrás, a aparência era um fator ignorado por muitos, mas depois, com a globalização, as pessoas e empresas perceberam os benefícios que ela pode proporcionar, fazendo dela um pilar fundamental. A aparência é um ponto que merece muita atenção, sendo que a primeira impressão é condicionada pela imagem. Algumas pesquisas garantem que as pessoas e empresas mais atraentes têm mais sucesso. Você vai perceber essa afirmação acompanhando a abordagem dos convidados em estúdio. Exatamente, obrigado Madalena por esta matéria. Agora sim posso apresentar os meus convidados. Como você já consegue ver, tem um rosto conhecido e outro que você vai conhecer a partir deste exato momento que eu vou estender a minha saudação. Boa tarde, é o Emílio Marton, é isto mesmo, empresário. Sim, sim. Bem-vindo. Obrigado. Pode usar o microfone, por favor? Obrigado, Jaime, pelo convite. Estou ansioso para abordarmos aqui o nosso tema do dia. Muito bom. Sinta-se à vontade. Do outro lado está o Erivaldo Reis, que é Mr. Angola 2021. Certo. Desde já, boa tarde, Jaime. Boa tarde, Emílio. Aos telespectadores que acompanham aqui o nosso programa, muito boa tarde. Igualmente, sinta-se à vontade. Obrigado. Muito bom. Sem mais rodeios, eu começo por ouvir a opinião do Erivaldo, depois eu vou seguir com o Emílio. Qual é a introdução que poderia fazer a respeito deste mesmo tema que está a ser analisado hoje? Olha, mediante aquilo que é a imagem nos dias de hoje, vamos dizer que é um aspecto muito importante. Digo um aspecto muito importante porque hoje em dia as pessoas tendem a usar a sua imagem para adquirir ou chegar a um fim. Portanto, se tu não tens uma imagem que possa transparecer aqui uma positividade para alcançar algo que tu queres, dificilmente tu consegues alcançar. O que é que acontece? Nós devemos olhar para aquilo que é a nossa imagem, aquilo que nós queremos transparecer, aquilo que nós queremos passar para alguém. Porque se nós não conseguimos nos posicionar, se nós não conseguimos ter a imagem que nós queremos passar, dificilmente nós conseguimos ir a um certo lado. Né? Okay. Acho que o Emílio é capaz de concordar comigo. Portanto, é necessário ter esse posicionamento na sociedade, né? De acordo com a nossa imagem. Nós precisamos saber o que é que nós queremos passar com a nossa imagem, certo? Porque é o que dizem por aí, a primeira impressão é que conta. Então, logo, se tu não consegues passar uma boa imagem à primeira vista, dificilmente depois também consegues moldar o quadro. Exatamente. Emílio, gostava já também de ouvir a sua opinião em relação ao mesmo tema. Sim, eu concordo com aquilo que o Erivaldo disse, não é? Acho que a imagem é o nosso cartão de visitas, não é? A primeira imagem conta. Os primeiros segundos em que eu encontro com uma pessoa, seja numa vertente pessoal ou mesmo corporativa, os primeiros segundos contam para definir quem eu sou. A minha imagem, a minha apresentação e depois, obviamente, as minhas ações, mas primeiramente é a nossa imagem, que é o nosso cartão de visita, como o Erivaldo disse muito bem, que a nossa imagem mostra aquilo que é a nossa ambição, os nossos objetivos e onde queremos chegar. E a nossa imagem que muitas das vezes leva-nos a alcançar um determinado objetivo. Exato.
O Emílio é empresário e também gostaríamos não só de olhar para a vertente pessoal, a aparência, mas também na aparência empresarial. Até que ponto é que a aparência pode ajudar para o desenvolvimento das empresas, aqui no nosso contexto, empresas nacionais, angolanas? Portanto, como disse, a imagem é o nosso cartão de visita. E a partir da minha imagem eu vou transmitir aquilo que eu sou. Eu vou transmitir credencialidade, eu vou transmitir confiança. Vamos supor que eu estou à frente de um diretor de recursos humanos. Eu preciso estar apresentado de acordo ao cargo que eu vou aplicar. Portanto, se eu vou aplicar para um cargo de engenheiro, se calhar vou mais apresentado de forma mais desportiva, mas se eu vou aplicar para um cargo mais executivo, talvez eu vou estar apresentado de um fato, uma gravata, uma camisa, portanto, porque a imagem conta. A imagem conta e com essa imagem que eu vou transmitir a confiança, a credibilidade para o que eu vou fazer. Portanto, para o mundo corporativo é muito importante a imagem e claramente se vem associado com a maneira de falar, que a imagem não é apenas a maneira que nós nos vestimos, o nosso cabelo, a nossa barba. É um conjunto, é a maneira que nós falamos, a maneira que nós nos movimentamos. Portanto, a imagem é tudo isso. Exato. Muito bom. Estão a levantar aspectos muito interessantes e que são reais. Entretanto, eu gostava de perguntar aos dois, uma embalagem bonita, bela, é suficiente para guardar um conteúdo negativo, mau? Pode sim guardar. O que é que acontece nos dias de hoje? Nós encontramos pessoas que aparentemente são belas, aparentemente sabem estar e por aí afora, mas ninguém sabe o que essa pessoa faz por detrás. Então, eu acho que concordo sim com isso, de que pessoas com um bom rótulo, aparentemente, conseguem sim guardar coisas negativas. Mas será difícil manter. Pois, que é assim, a imagem pode representar... Porque um cliente pode consumir pela primeira vez, viu a embalagem é bonita, e depois desistir porque sabe que aquele conteúdo não está bom. Não é sustentável, que a imagem representa 50% daquilo que é o potencial que nós temos, não é, para uma determinada coisa, mas eu depois preciso trabalhar, porque a imagem é a primeira impressão que eu tenho, mas depois eu tenho a interação, eu tenho a conversa, tenho desenvolvimento e preciso, de facto, fazer jus à imagem que eu tenho. O facto de eu estar de fato não quer dizer que eu seja inteligente. Exato, concordo. Pode nos meus seguros pensar, este senhor está muito bem apresentado, está, de fato deve ser muito inteligente, sim, muito bem informado, mas depois nos 2 primeiros minutos de interação consegui perceber que eu sou um saco vazio. Porque depois vem a personalidade, vem o caráter, vem o saber estar. Analisando a nossa sociedade, será que é muito frequente isso, terem pessoas bem apresentadas, mas que quando abrem a boca para falar é uma coisa terrível? Poderiam comentar? Eu iria mais um bocado pelos produtos que nós temos atualmente no nosso mercado. Por exemplo, eu compro muitas chips, as batatas, e muitas das vezes eu tenho um pacote enorme e quando eu vou abrir o pacote está vazio. Quase no fim. Então, mas a imagem vende, consegue fazer o marketing, consegue atingir o objetivo que é fazer-me comprar o produto. Mas depois não é sustentável, porque eu compro uma vez e percebo que é uma embalagem que não carrega a experiência que acabas por ter com aquele produto, né? Não é boa. Portanto, e acontece sim no nosso mercado, porque eu acho o angolano muito vaidoso. O povo africano no geral é muito vaidoso. Nós estamos a estar sempre bem apresentados, muito bem vestidos. E sim, a nossa sociedade julga muito pela aparência. Não sei se ele concorda comigo. Concordo plenamente. E, inclusive, tem um exemplo para isso, né? Cá, por exemplo, algum tempo atrás, já aconteceu de eu ter testemunhado alguém ser impossibilitado de entrar numa instituição, né? Vamos assim dizer um banco, por não estar bem apresentado. E pronto, comparando com o tempo em que eu estive na China,
pronto, as pessoas iam para o banco de calção, chinelo, faziam as suas transferências, pronto, tratavam dos seus assuntos e não tinham quaisquer restrições de ter acesso a essa instituição. Mas aqui, por exemplo, já é difícil, porque tu és conotado, tu és mal visto e por aí afora. A aparência conta muito ainda. Mas nós estamos a ver que a realidade da China é uma, de Angola é outra. Sim, claro. Na sua opinião, Erivaldo, deveríamos mudar este quadro de podermos ir a um banco de calção, de chinelo? Bem, isto também recai um bocadinho naquilo que é o quão à vontade da pessoa é. Por exemplo, se a pessoa sente-se à vontade para ir a um banco de calção, penso que não deveria ser impedido de ir ao banco de calção. E eu tenho uma opinião muito forte sobre esse tema em específico, porque isto é com os bancos, mas também com as instituições públicas. Nós estamos num país tropical, em que eu preciso sentir-me à vontade com o clima, portanto preciso andar de calção e t-shirt. Eu não vou estar de calça quando está 38 graus. Pois. Então, sim, acredito que é um tema a ser trabalhado e se calhar ver aqui outras métricas, requisitos para as entradas, sim, tanto nos bancos como em algumas instituições públicas. Mas o Erivaldo não comentou sobre aquela questão de ter, se em Angola existem pessoas que vestem-se bem, têm uma boa aparência, mas o conteúdo é... Sim, claro. Eu vejo mais isso relacionado aos artistas. Não quero cá levantar nenhum assunto, mas de facto, tu olhas para um artista que está super bem apresentado e por aí afora, mas depois vem aquilo que é o leque intelectual, vamos assim dizer. Os artigos, troca tudo e por aí afora. Ainda existe, sim senhora. E acho que é algo que tem de melhorar. Nós devemos não só olhar para aquilo que é a nossa aparência física, mas também devemos olhar para aquilo que é a nossa educação. Devemos sempre procurar estar por dentro de muitos assuntos, devemos estar sempre a pesquisar, a investigar, porque são coisas que depois acabam por encher a nossa bagagem, né? O Erivaldo é um jovem que já fechou parcerias com diversas empresas. Certo. Eu gostava que passasse a sua visão também. Como é que olha para a aparência das empresas nacionais? Será que tem uma boa aparência? Vendem daquelas que fechou parcerias, como outras também que simplesmente viu e poderia dizer, na sua maioria, será que as empresas nacionais têm uma boa apresentação? Pois. Analisando todos os assim, aspectos que regiram em torno da apresentação. Pois, do que eu já vivi, do que eu já experienciei, muitas empresas buscam profissionais da área justamente para poder perceber como devem se posicionar no mercado. Tentar perceber qual é o seu nicho de clientes para aí terem um posicionamento. Das marcas com as quais eu fechei parceria, estiveram sempre bem apresentadas, sabiam daquilo que queriam transmitir para os seus consumidores e daí também terem feito antes um estudo, né, de quem escolherem, por exemplo, para ser embaixador das suas marcas. Porque isto também conta muito. Tu não vais chamar alguém que não tem nada a ver com a tua marca, que não transmite, não comunica a tua marca, para ser representante ou embaixador da tua marca. Claro, porque acabas por ser a capa Da referida empresa. da referida empresa que vende. Emílio, poderia também dizer? Sim, As empresas nacionais têm uma boa aparência? eu acho que falar de marketing em Angola é um tema muito novo e acredito que o Erivaldo deve enfrentar muitas dificuldades quando tem que fazer parcerias e negociar termos e condições, porque eu acho que é um tema novo e tem que ser, sim, trabalhado. Eu lido com muitas empresas porque eu sou empresário e não acabo de ter muitas interações no meu dia a dia com outras empresas. E eu acho que falta posicionamento em muitas empresas e falta aqui um grande trabalho para a imagem das próprias empresas. As empresas estão no mercado há 10 anos e ninguém conhece. 10% da população conhece as empresas. Portanto, acho que é um tema que sim, deve ser trabalhado. Posicionamento, estratégias de marketing, imagem e se calhar aqui envolver mais elementos como o Erivaldo, não é, que trabalha com imagem, que tem visibilidade, que tem exposição
ao público. Falta sim. Falta, Poderia sim, dar um muitas exemplo mais empresas. concreto para que nós consigamos perceber onde é que as empresas nacionais têm falhado e ficado diversos anos no mercado sem o devido reconhecimento? Portanto, e esta é a opinião pessoal minha, que muitas empresas angolanas foram constituídas, foram criadas a pensar num target, num determinado nicho de cliente e pronto, faz dinheiro com aquilo, lucra com aquele cliente que muitas das vezes era o Estado angolano. Certo. É verdade. E nunca houve a preocupação, a necessidade de facto investir em imagem e comunicação e posicionamento, porque a empresa foi constituída, foi preparada para prestar serviço àquele determinado cliente. Exatamente. Eu acho que esse é o grande problema que Pronto, as empresas têm. E adicionando um bocadinho aquilo que o Emílio esteve aqui a dizer, realmente é um tema ainda muito sensível, falar de marketing cá em Angola, mas no século atual, com o desenvolver da tecnologia, a capacidade de entrega dos conteúdos, da imagem, né? Hoje em dia já vemos muitas empresas que antes não apostavam em marketing e agora já apostam. A investir, exato. Já investem, já buscam parcerias com influencers, coisas que, por exemplo, antes da Covid, se calhar não era tão frequente como agora. Por que é que agora ficou tão frequente? Antes, será que o mercado, o poder de compra também das empresas, acabou influenciando para que eles analisassem outras vertentes, porque viram que aquele tempo, vou dizer, das vacas gordas já não fazia sentido? Foram obrigados a olhar para o marketing como um escapatório e arrecadar fundos? Eu acho que é um conjunto de vários fatores. Já não estamos no tempo das vacas gordas, já não é possível apenas trabalhar com um cliente como era antigamente, porque hoje em dia tu tens muitas empresas no mercado e acho que o angolano mais e mais vai tendo a mentalidade de investidor, de empreendedor, então tu tens todos os dias a surgir uma empresa nova no teu setor de atividade e vemos que igualmente o número de digital influencers nesses 3 últimos anos depois de Covid cresceu até modelos que antigamente trabalhavam mais fechados com marcas, hoje em dia até trabalham como freelancers, que é para marcas. Começamos a ouvir falar mais sobre embaixadores de marcas, coisas que eu sinceramente comecei a ouvir embaixadores e parcerias há cerca de 2 anos. Portanto, sim, eu acho que é um conjunto de vários fatores, especialmente o facto de hoje em dia não se conseguir trabalhar apenas com uma única empresa, especialmente o governo, e acho que temos um mercado muito mais aberto, muito mais propícios a investimentos, a incentiva que os angolanos investam, portanto há muito mais empresas no mercado e para que eu seja consistente, consiga manter-me, preciso ter visibilidade. Exatamente. Muito bom. Assim que está a acompanhar o programa Direto ao Assunto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Inscreva-se se ainda não é inscrito, deixe o seu like e também o seu comentário, porque nós vamos agradecer muito. Hoje estamos a falar sobre os benefícios da aparência no século XXI. Em estúdio está Erivaldo Reis e também Emílio Marton. São pessoas que estão a passar as suas visões em relação a este mesmo assunto. Espero que esteja a gostar. Voltando aqui à conversa, olha, digo também, daqui a nada você vai poder acompanhar o depoimento de algumas pessoas que passaram pela rua e deram a sua visão em relação a este mesmo assunto. Até que ponto é que a aparência foi benéfica para elas? Voltando aqui à conversa, como estava já a dizer, fatores como a vestimenta dos funcionários, a higiene pessoal e também a imagem, a forma como a empresa atende os seus clientes, estão todos relacionados à apresentação. Eu gostava de ouvir de vocês, de onde deve começar a atuação das empresas para melhorar a apresentação?
Acho que eu vou passar aqui a palavra ao Emílio. Emílio responde mais por questões empresariais. Né? Bom, eu acho que temos que muitas das vezes olhar para a nossa localização, não é? E até mesmo cultura. E depois, com base nisso, damos formação para que os nossos funcionários sejam a imagem da empresa, porque a imagem do funcionário é que vem, como disse muito bem, da recepção, onde está o pessoal bem apresentado, com a higiene pessoal muito bem feita. Portanto, isto é a cara e a imagem que a empresa vende. Eu acho que passa muito por treinamento, formação, alinhamento da própria equipa com aquilo que é imagens, valores e missão da empresa. Portanto, acho que com base nisso conseguimos guiar o Erivaldo e dizer: olha, Erivaldo, se calhar em vez de vir de gravata, eu prefiro que venha com uma t-shirt, com uma polo, porque a imagem que eu quero passar ao meu cliente, a imagem que eu quero passar para fora, a visibilidade que eu quero ter de uma empresa relaxada, divertida, porque eu quero vender diversão e informalidade no bom sentido. Portanto, eu acho que é olhar muito para a nossa localização, cultura, missão da empresa, aquilo que é o nosso produto, para nos adequarmos àquilo que queremos vender. Concordo com o Emílio, porque pronto, né, faço parte de uma empresa também que, comparando com outras, é uma empresa que tem apostado muito no seu capital, com formações e por aí afora, e os pequenos briefings também antes de começar o trabalho é muito importante. É muito importante esse briefing que depois os diretores têm com os seus funcionários e por aí afora, de não só passar a informação, não só de chamar a atenção antes de começar o trabalho, né? Porque muitas das vezes nós vamos deixando as coisas irem, é o funcionário que pronto, tem que estar de colete, não está de colete, tem que estar de luva para fazer um determinado trabalho, não está de luvas e por aí afora. E depois, quando tu não tens estas chamadas de atenção constantes, né, acabas por deixar a tua imagem cair. Enquanto consumidor, quando vai a uma empresa, a um supermercado, talvez a uma loja, um salão de beleza, quais são os aspectos negativos que mais se depara relacionados ao tema em análise? Olha, recai um bocadinho nisto que eu já estive aqui a abordar, a apresentação do próprio funcionário. Quando falamos da aparência, é justamente isso, a apresentação do próprio funcionário. Em alguns estabelecimentos, tu encontras, sim senhora, funcionários muito bem apresentados, uniformizados, com a higiene pessoal em dia, mas em muitos casos não, né? Então é relativo cá no nosso mercado. Muitas empresas sim têm apostado bastante naquilo que é a imagem que querem transmitir, mas outras deixam-se levar pelo tempo, não sei. Exatamente. Qual deveria ser, Emílio, a posição, a atuação da empresa quando está a ver que seu funcionário simplesmente não está a acatar os conselhos que estão a ser dados e também, não, mesmo com a formação, não consegue tirar aquele bafo, o mau hálito na boca, não apresenta-se em condições? Qual deveria ser a postura correta da empresa para resolver esta situação? Bom, eu tenho participado em muitas formações e, para além de ser empresário, eu já fui funcionário e vou falar um bocado da minha experiência enquanto trabalhador, funcionário. E quando vou para uma empresa, eu preciso receber um briefing, como o Erivaldo disse muito bem, sobre o que é a empresa, o que é o produto da empresa, para saber como é que eu devo estar apresentado, não só de vestimenta, mas higienicamente, barba feita, cabelo cortado. Então, se eu não passo por esse processo de formação, eu não tenho como perceber certas pequenas coisas que no final do dia são naturais para mim, como por exemplo, não cortar a barba, não estar de cabelo aparado, se calhar não cortar os pelos das axilas, que muitas das vezes dão um mau cheiro. Falamos da boca, mas temos outras partes do corpo que dão um mau cheiro. Exato. Isto pode ser mudado com treinamento, formação, briefings contínuos, não é?
Eu acredito que passa de facto por isso. Formação e metemos os colaboradores como vigilantes dos outros. Eu tive uma situação no antigo emprego. Nós fizemos formação do mais complexo ao mais simples, desde qual deve ser o tamanho da gravata, até que cores deves usar no trabalho, mais neutras, mais claras, de que tamanho deve ser a meia, que deve usar o cinto da mesma cor do sapato, portanto, do mais simples ao mais complexo, como escovar os dentes corretamente, como fazer a higienização pessoal. E saindo desse briefing dos treinos, eu consigo igualmente aplicar a mim, mas também ao meu colega, porque é passado que se tu percebes que o colega ao lado está descuidado relativamente a isto, consegues facilmente lembrar e conversar com o colega sobre a formação que tiveram. E eu tive um colega que infelizmente houve alguns meses em que ele começou a usar transporte público, ele via muito longe, portanto nós tínhamos de trabalhar de camisa e blazer. Ele saía de casa já vestido, com a camisa e o blazer. Sabemos que os transportes públicos não têm ar-condicionado, portanto o trajeto que ele fazia de casa para o trabalho transpirava e, resultado disto, no final do dia estava com um cheiro um bocado desconfortável, tanto para nós como colegas, como para quem ele fosse atender. Exato. E pronto, o que eu fiz foi chamar o colega, conversei com o colega de forma particular, expliquei, procurei saber e disse-lhe que, de facto, acho que ele estava um bocado descuidado relativamente ao cheiro e que queria perceber o que é que se passa, se não estava a usar desodorizante, se estava a tomar banho de noite, não de manhã, e o que é que podia fazer. Ele explicou-me que, de facto, era o transporte público e ele veio para o trabalho já vestido. E o que eu sugeri nessa altura foi, talvez, vestir uma t-shirt, chegar no trabalho e depois trocar. Meter a vestimenta. Pois, falando um bocadinho aqui deste aspecto que o Emílio esteve aqui agora a abordar, nós ainda somos muito sensíveis ao que concerne chamadas de atenção, ao que concerne críticas. Então, daí, por vezes, quem notar uma certa irregularidade, ter a tendência de ficar retraído e não comunicar. Porque não sabe como a outra pessoa vai receber. Como é que isso é ultrapassado? Exatamente com o que falámos com os treinamentos, briefings, e conseguimos ter a capacidade de falar com o colega. Olha, lembras daquele briefing que nós tivemos no mês passado? Acho que está aqui a falhar alguma coisa. Mas ainda assim muita gente não vai conseguir entender, não entende desta perspectiva. Pois. Muito bom, vamos fazer uma pausa aqui na conversa que está agradável. Creio que você que está a acompanhar também está a ter esta mesma impressão, porque agora, como já disse, vamos fazer uma pequena pausa aqui na conversa para acompanharmos o depoimento das pessoas na rua em relação a este mesmo assunto. Quem fez a entrevista é o Henriques Daniel. Henriques, boa tarde. Traga as informações para nós, por favor. Boa tarde, Jaime. Boa tarde aos convidados de painel e assim telespectador que acompanha o programa Direto ao Assunto. Sobre este tema, os benefícios da aparência no século XXI, viemos às ruas de Luanda para saber das pessoas até que ponto a aparência é importante para elas. Acredita que a aparência é muito importante neste século? Que a aparência é muito importante. Por quê? Porque a aparência diz respeito ao nosso cuidado corporal, aos cuidados que nós temos do nosso físico. E nesse século, como no mundo de oportunidades, ela acaba por nos abrir certas portas e fala um pouquinho de nós, de quem nós somos. Portanto, a aparência tornou-se uma ferramenta imprescindível de comunicação. E nos dias de hoje, se nós queremos nos posicionar, nos diferenciarmos, é claramente que a aparência é um ponto importante. Quanto melhor nos apresentarmos, mais vamos nos diferenciar de outros. Quando você sai com uma boa aparência, quer seja do rosto, e afinal de contas também a aparência não é só do rosto, até no íntimo, no coração. Né? Porque há pessoas que mostram a aparência por fora, dentro não mostram aquela aparência boa, né? Para o compatriotismo,
Então, tudo isso faz parte para um cidadão, para um ser, para um humano. Então, a aparência é uma coisa, né, extraordinária mesmo para nós. E quais são os benefícios que uma aparência pode trazer para alguém? Os benefícios que a aparência pode trazer é transversal. E fora da nossa área profissional, pode trazer-nos também benefícios na nossa vida pessoal. Os benefícios são, tipo, boa impressão, cativar o outro lado e ganhar mais oportunidades, né? Que parece que não, mas a aparência dá-te oportunidades para que possas conseguir aquilo que tu queres, né? No bom sentido da palavra. Acredito que sim, visto que ultimamente a juventude em si estamos a viver da aparência, não é aquilo até que chamamos de bungle, né? Então, digo que nessa altura está a ser algo muito favorável para muitos. Já passou por uma situação em que a tua aparência foi muito útil? Graças à minha aparência, pude trabalhar como modelo, representar a instituição em que eu estudava. Graças à minha aparência, trabalhei como modelo, representar alguns estilistas. Graças à minha aparência, conseguimos, ou seja, temos um canal nas redes sociais na qual eu sou a personalidade principal e ganho muitos seguidores. Então acredito que a minha aparência tem muito benefício para mim. Já foi numa instituição bancária onde eu vestia, como se diz, a rigor e pronto, né, não sabe como é que é a nossa situação. Às vezes você tem que cumprir a bicha e uma senhora veio ter comigo e fruto da minha aparência fui bem atendido. Então nós devemos ter muito cuidado com a imagem que nós passamos do nosso físico, da nossa aparência. Quanto melhor nos cuidarmos a nível físico, quanto melhor nos tratarmos, mostra um compromisso que temos com o nosso bem-estar e claramente isso por si já denota um diferencial. A aparência reporta muitas oportunidades na vida do jovem, tipo, aconselho os jovens já primar pela aparência, porque a aparência é muito importante mesmo. Jaime, foram então estes os depoimentos dos nossos entrevistados aqui nas ruas. Desta feita, volto para si. Boa tarde e bom programa. Obrigado, Henriques. Bom trabalho. Agora volto aqui à conversa com os meus convidados. De certa forma, o que eles disseram foi o que vocês também já comentaram. Gostava de ouvir, primeiramente, do Erivaldo. Até que ponto é que a aparência foi útil para si? Não falo apenas física, como também a vestimenta e a intelectual. Comigo, vamos começar por dizer que, eu tive de fazer primeiro uma avaliação, tive de fazer um estudo a nível de indumentária, vamos assim dizer, ver qual estilo enquadrava-se melhor comigo, tentar perceber. Depois eu vi que não, o meu estilo, a minha postura acaba por ser versátil, ok? Versátil, pá. Pronto, não tem dificuldades em estar apresentado em diferentes formas. E depois vem aquilo que é a própria autoestima. Como eu estou apresentado, sinto-me bem, não tenho nenhuma complicação, não estou à vontade da forma como estou vestido. Então a importância de poder estar bem apresentado também recai nisso, na tua autoestima, na energia que acabas por transmitir com isso. Então comigo foi por ali. Eu pude perceber que conseguindo me enquadrar com os estilos que havia ali dispostos para mim, aquilo dava-me uma autoestima, eu sentia-me melhor. E depois também a questão da higiene pessoal, né? Fui vendo os estilos, de cortes de cabelo, barba sem barba e por aí afora. São coisas que de facto acabam por agregar muita coisa no nosso espírito. Então comigo foi essa experiência e hoje é autoestima, é positividade e por aí afora. Muito bom. Mídio, poderia trazer-nos aqui um exemplo que aconteceu consigo em função da boa aparência?
Bom, isto vai levar-nos ao primeiro ponto que discutimos, que é usar a imagem para alcançar um determinado objetivo, não é? E uma das suas entrevistadas tocou nesse ponto, que é usar no bom sentido. Eu vou vestir-me de acordo ao espaço que eu vou, ao local que eu vou e muitas das vezes ao que eu quero transmitir às pessoas e o que eu quero conseguir. Por exemplo, eu muitas das vezes vou a eventos em que eu quero transmitir confiança, né? Quero jogar o comercial, o inteligente, a pessoa pode confiar, a pessoa que pode fechar os olhos e fazer o trabalho. Portanto, eu muitas das vezes vou apresentar camisa, fato e gravata, de facto, a imagem que eu quero passar para conseguir um determinado cliente, um determinado trabalho, é confiança, responsabilidade, inteligência. Obviamente, um fato e uma gravata não é sinal de inteligência, mas é a imagem que passa. Portanto, eu tiro muito benefício, muitas das vezes, de estar apresentado da forma correta para um determinado local e atingir os meus objetivos por causa da imagem que eu transmito. Em função dessa resposta, surgiu uma seguinte questão. Será possível uma empresa manchar a sua própria imagem sem saber? Acredito que sim, se estivermos associados a... Vamos voltar aqui ao outro ponto, que é, eu faço um julgamento errado pela imagem, faço uma malcontratação, sim, eu posso manchar a minha imagem, por exemplo, agora ter o Erivaldo como embaixador da minha marca pelo julgamento que eu fiz da imagem, mas o conteúdo que o Erivaldo vende não ser exatamente o tipo de imagem que eu vendo ou que eu pretendo passar para o meu cliente. Ok, muito bom. O Erivaldo, desta questão que eu aqui acabei de reservar... Erivaldo, eu uso-te como exemplo porque é modelo e é embaixador de marcas e tal. Isso, de forma alguma. O Erivaldo tem muitas histórias por contar e é muito bom. Eu estava a dizer, reservei aqui uma questão para o Erivaldo sobre até que ponto, ou melhor, como é que a aparência influencia num sucesso profissional. De certa forma já deu a sua opinião e consegui ter esta resposta, mas gostaria que, em função desta pergunta, pudesse argumentar um pouquinho mais e as pessoas que estão a acompanhar poderem perceber que, deste jeito, a aparência poderá ajudar para o sucesso profissional, não só na vida, sendo ele mesmo ter o seu empreendimento, como sendo funcionário de uma outra instituição. O cuidar da imagem, o posicionamento, saber fazer a leitura daquilo que nós queremos é muito importante. Não adianta correr para uma direção sem saber se é aquela direção que nós queremos. Então é importante ter este posicionamento. É importante cuidar da imagem, né? Porque se tu queres crescer a nível artístico, vamos assim dizer, no meu caso como modelo, eu preciso ter a aparência de um modelo, eu preciso cuidar da minha aparência, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso praticar exercícios físicos, eu preciso ler, eu preciso investir a nível da indumentária, e é necessário bater as portas certas para lá chegar. Percebe? Então, o que muitas empresas às vezes erram também é na escolha de embaixadores, porque é famoso, eu vou associá-lo à minha marca. Mas o que é que esta pessoa famosa comunica ou representa para a sua marca? Exato. Então, por vezes, não basta ser o número de seguidores. Muito bom. Eu agora pergunto ao Erivaldo, mais uma vez, será que a aparência é algo característico de certas profissões ou deve ser para todos? Porque alguns poderão dizer, eu sou engenheiro, eu sou mecânico, não preciso cuidar da minha aparência. Serve para todos ou há exceções? Bem, a aparência serve para todos, claro. Mas o que é que acontece? Tem pessoas que nascem com um estilo dentro de si, né? Eu sou engenheiro, por exemplo, mas quando não estou no meu local de trabalho, olha, estou com as minhas pantalonas ou estou com os meus casacos brilhantes, porque pronto, já é aquilo que nós estivemos a dizer.
imagem corporativa, imagem empresarial, você deve entender qual é a cultura, a visão daquela empresa, por exemplo. Né? Fora daquilo, tu tens a tua vida pessoal. Então, a tua vida pessoal, tu deves te apresentar conforme tu te sentes bem. Né? Então, muito bom. Poderia comentar, Emílio? Eu partilho da mesma opinião, não é? Nós temos a nossa imagem corporativa, a nossa imagem profissional, mas nós temos a nossa imagem pessoal. A maneira que eu gosto de ter a minha barba feita, a maneira que eu gosto de ter o meu cabelo, a maneira que eu quero estar apresentado, vestido, não é? A forma que eu me sinto confortável, porque eu posso estar muito bem apresentado e não estar confortável. E acho que é importante termos aqui um equilíbrio quando falamos de imagem e tentar separar um bocado, porque é uma coisa que o nosso país, o nosso povo tem um bocado de dificuldade, que é muitas das vezes associar a nossa imagem corporativa àquilo que nós somos no mundo profissional e aquilo que nós somos na vida pessoal. O Emílio, como está sempre vestido de fato e gravata, não pode estar de um calção e um par de cornos na praia. Não pode estar de chinelo. Então acho que existe aqui um bocado este conflito entre as pessoas conseguirem separar uma imagem da outra, mas sim, concordo que é muito importante haver o equilíbrio entre os dois, não é? Estamos vestidos, estamos apresentados de forma que nos sentimos confortáveis. Exatamente. Isto da imagem já deu muito o que falar. Recentemente nós acompanhamos aquilo que foi a indignação de alguns pais por verem os seus filhos barrados de terem acesso aos colégios, às escolas, porque tinham o cabelo comprido, porque usavam afro. Os afros. Então, estamos a falar de identidade de uma pessoa. Então, tu aí mandas cortar o cabelo daquela pessoa, tu matas a identidade daquela pessoa. Então, ainda existe muito tabu, ainda existe muito o que se abordar a respeito da imagem, porque, de facto, devemos mesmo ter atenção àquilo que é a identidade das pessoas, a cultura das pessoas. Bom, mas aqui, Emílio, são regras que as pessoas devem, de certa forma, cumprir, que são traçadas pela instituição. Bom, eu acho que o Estado, o Governo, os Ministérios acabam sempre por funcionar como reguladores, não é? Obviamente que há regras, há dress code para certos eventos, empresas, mas eu acho que há aqui que se preservar uma coisa muito importante, que é a identidade. A identidade da pessoa, a identidade cultural. Quem usa o afro são os africanos, somos nós que temos o cabelo afro. Portanto, é importante olhar para, novamente, a localização onde nós estamos e perceber porque que uma pessoa usa afro, porque que uma pessoa está vestida de calção e quer entrar num banco. Portanto, se olharmos para a localização, conseguimos, se calhar, definir melhores padrões de imagem do que é estar bem apresentado, do que é não estar bem apresentado. E como é que nós podemos mudar este quadro, sabendo que são diversas instituições, escolas, que taxam estas regras para os seus alunos? Como é que nós podemos inverter este quadro e não termos esta perca de identidade? Por sermos africanos, como é que podemos fazer isso? Será que aí o governo tem de atuar? Seriam os encarregados de educação a poderem, vamos lá, lutar pelos seus direitos? Como é que devemos resolver esta? Eu acho que isso passa muito por um trabalho que tem que ser feito pelo Ministério da Cultura e Educação. Também porque a nossa localização, não é, diz muito sobre aquilo que nós somos. Se eu estou vestido de roupa de verão, se eu estou vestido de calção, é porque eu vivo num país quente. Se eu estou vestido com um casaco mais pesado, mais robusto, é porque eu estou num país frio. Se eu uso um cabelo afro, é porque aquilo identifica-me como africano, identifica os meus ancestrais. Quando nós vestimos o penteado do cabelo, fala muito sobre a nossa cultura. Portanto, isso passa assim pelo Governo, pelo Ministério da Educação e
e cultura, não é? Trabalhar e se calhar tentarmos perceber o porquê que o Emílio quer vestir desta forma, porque que o Emílio identifica-se com esta roupa, com esse cabelo, com essa maneira de vestir, se calhar tem a ver com os valores que o Emílio tem, com os valores culturais, com os valores do local onde ele nasceu. E tentamos adaptar aqui estas regras, estes padrões de boa imagem às nossas origens, aos nossos valores. Porque o que eu ouço muitas das vezes dizer, especialmente do cabelo, é que o cabelo mostra a falta de seriedade, acaba por marginalizar a imagem de uma pessoa, a imagem de uma instituição. Muito bom. Infelizmente é aquilo que nós estávamos aqui a abordar. A visão, cultura da empresa também conta muito. Os valores da empresa contam muito. Daí, às vezes, ter que, por exemplo, conseguir um emprego num sítio X, mas disseram-me que eu devo estar assim, assim, assim. Ou seja, tu acabas, se calhar, por não ter acesso àquela empresa, porque tu tens uma imagem que não corresponde com aquilo que a empresa quer passar. E aí também trazer a perca de identidade, porque vamos trazer uma identidade que não é nossa, vinda do Ocidente. Sim. E mudamos completamente. É o caso, assim, mais concreto, são os rastas, não é? Exato. Tu não vais, há muitas instituições de educação e não só, institutos e empresas que obrigam que as pessoas cortem o cabelo. Portanto, se eu sou rasta, eu identifico-me com as tranças, com os dreadlocks, eu não posso cortar o cabelo. É a minha identidade, é a minha identidade cultural. E acontece muito. Não, e depois o que acontece? O que acaba por pesar é a imagem. Ou seja, por mais diplomas ou conhecimentos que tu tenhas, a tua imagem acaba por pesar mais do que propriamente os teus conhecimentos. Exatamente. Eu gostava de partilhar com vocês um assunto que aconteceu já há algum tempo, de uma professora, creio que foi nos Estados Unidos, que foi afastada da escola por conta do seu corpo. Ela tinha um corpo todo esbelto, bem estruturado, e os pais convocaram a direção da escola a pedir que a mesma professora fosse afastada porque estava a atentar contra a saúde mental dos alunos. E a professora foi afastada. Isso aconteceu. Eu gostava de ouvir aqui, quem errou foi a instituição ao demitir a professora teve culpa? Pronto, na minha humilde opinião, a professora não tem culpa alguma. Agora, depende de como a professora estava apresentada. Né? Por exemplo, sabe-se que a professora já tem, já é avantajada, vamos assim usar o termo, e ainda vai lecionar, se calhar, com roupas muito justas. Aí, se calhar, poderiam advertir ou chamar a atenção, comunicá-la de que, dada estas circunstâncias, gostaríamos que se pudesse apresentar da forma XYZ. A demissão foi a medida mais assertiva, Emílio? Eu acho que não, porque nós não temos culpa de ser avantajados, de ser esbeltos, de ter um corpo que se calhar atrai a atenção das pessoas. O que a instituição tinha que se calhar é trabalhar com a professora, não é? Alguma forma não usar o corpo a distrair os alunos, se calhar usar roupas menos justas, apanhar melhor o cabelo. Não acho que o nosso físico, a nossa aparência tenha que ser um fator decisivo para sermos admitidos ou demitidos, até porque eu não escolho ter o corpo que eu tenho. Não faz sentido. Exatamente. Isso, muito sinceramente. Durante lá no início da sua abordagem, o Emílio fez-me perceber que é importante associar a boa aparência à competência. Correto. Analisando novamente as nossas empresas, vamos dizer que são mais competentes ou têm uma boa aparência? Bom, isso é uma pergunta difícil. Eu acredito que é muito relativo, sim, mas diria que cá em Luanda, especificamente, não vou dizer o país todo, as pessoas são muito contratadas pelo fator
aparência. Eu acho que joga um grande papel cá na contratação a aparência dos candidatos. Não, sim, claro, é bem verdade isso. Até nem precisamos ir em grandes instituições. Temos vários malianos e não só, com os armazéns ali. Se tu fores reparar, tem sempre uma jovem muito bonita, uma jovem bem apresentada, para chamar a clientela. Ou seja, é um marketing que acaba por existir aí. É de todo certo isto? Não estaria também a discriminar outras pessoas que não têm, ou que vão sentir que não estão naquele padrão que a sociedade taxou? Discriminar eu não diria, propriamente discriminar, né? É o que nós estávamos aqui a abordar. Pronto, são estratégias de marketing que a empresa decidiu tomar, e quanto a isso é algo muito interno, vamos assim dizer. Emílio, ajuda-me, por favor. É complicado porque, de facto, para certos trabalhos, para certas posições, a imagem conta. E assim, todo mundo quer ser atendido por uma pessoa bem vestida. Todo mundo quer ser atendido por uma pessoa bonita. E nós sabemos que o marketing funciona nisso. Portanto, eu estou a passar para entrar no armazém, preciso ser atraído. E eu não vou ser atraído, talvez, por uma pessoa que esteja dentro daquilo que são os padrões de beleza definidos. Não é? Acredito que as pessoas não devem ser contratadas pelo fator aparência, as pessoas devem ser contratadas por competência, por estarem capacitadas para fazer o trabalho, mas para certos trabalhos acredito que a beleza faz parte dos skills, não digo competência, porque a beleza não é competência, mas um dos componentes essenciais para a pessoa desempenhar aquele trabalho. Não diria discriminação, porque há certos postos de trabalho que eliminam-nos naturalmente. Se eu for mudo, eu não posso trabalhar num call center. Não quer dizer que eu esteja a sofrer discriminação, mas é que para aquele posto de trabalho, para aquela posição, preciso ter aquela qualidade e eu não sirvo para aquele trabalho. Portanto, a beleza muitas das vezes é associada ao marketing e infelizmente algumas pessoas não são contratadas pelo fator apresentação. Exatamente, muito bom. Eu consegui perceber, obrigado pelos vossos argumentos. Já estamos a caminhar para a reta final do nosso programa. Assim que está a acompanhar o programa Direto ao Assunto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça, por favor, de inscrever-se, deixar o seu like e compartilhar também. Hoje estamos a falar sobre os benefícios da aparência no século XXI. Em estúdio está Erivaldo Reis, que é Mr. Angola 2021, e também o empresário Emílio Marton, que estão a passar as suas visões sobre este mesmo assunto. Eu acredito que já não temos tempo para mais. Resta-me apenas pedir que passem as suas últimas considerações sobre este mesmo assunto, talvez com algum assunto ou algum aspecto por se levantar e debater. Poderia ser o Erivaldo mesmo. Acredito que não. Nós abordamos várias questões, né, cá, e pronto, se calhar reforçar a nível empresarial que as empresas possam realmente avaliar quem buscam para representarem as suas marcas. Número de seguidores não quer dizer boa apresentação daquilo que é a marca, boa divulgação daquilo que é a marca. A nível pessoal, incentivar cada vez mais a sociedade a cuidar da sua higiene pessoal, da sua imagem pessoal, que tem muito a ganhar. Não digo ter estes cuidados porque terá algo em troca, mas porque estes cuidados fazem bem a nós mesmos. Muito bom. Emílio? Bom, eu queria deixar alguns conselhos, né? Depois falamos de tantos e aí é um tema um bocado complicado de abordar, especialmente agora da última questão. Eu queria dizer que, a nível pessoal, invistam na imagem. É muito importante para conseguirmos alcançar os nossos objetivos, aquilo que eu quero, chegar ao sucesso que eu quero ter. Porque se eu quero passar confiança a uma pessoa que quer vender um produto, eu preciso estar bem vestido, eu preciso estar bem apresentado, eu quero conseguir um emprego, eu preciso transmitir àquela empresa, ao recrutador, que
eu sirvo para aquele cargo. E isto, a primeira impressão, o primeiro julgamento que é feito é com base na nossa imagem, feliz ou infelizmente. E podemos julgar com a nossa imagem, de facto, para alcançar os nossos objetivos, que é, se eu preciso pedir ajuda, preciso pedir um prato de comida, se calhar vou estar um bocado mais sujo, vou estar com um calção e chinelo, um bocado roto, porque eu tenho um objetivo, que é pedir ajuda e conseguir um prato de comida. Ninguém vai dar comida ou dinheiro na rua se eu estiver todo apresentado, limpo, de um fato. Se calhar até o que pode mais acontecer é outra pessoa pedir-me dinheiro. Portanto, acho que isso é um grande exemplo para dizer que temos que usar a nossa imagem para alcançar os nossos objetivos. Exato. Muito bom. Obrigado, Emídio. Obrigado, Erivaldo. Agradeço também a si que esteve desse lado a acompanhar o programa Direto ao Assunto. Esperamos que tenhamos correspondido com as suas expectativas. Deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe. Não se esqueça também de deixar o seu comentário, porque a TV Jovial está atenta aos comentários das pessoas para que nós possamos melhorar em todos os aspectos. Receba os abraços desta equipa que trabalhou para si com todo amor e carinho. Estamos juntos para a próxima edição. E, por favor, cuide da sua aparência. Tchau, tchau.